Fala pessoal, Romulo Leite aparecendo aqui mais uma vez para falar com vocês sobre tudo isso que vem acontecendo. A semana foi bastante tumultuada, rolando até pedidos de impeachment, né? Teve um acúmulo de pedidos aí, um negócio louco. Mas enfim, eu quero falar com vocês a respeito dessa relação do Bolsonaro com o Sérgio Moro e quão imprevisível foi tudo isso. Mas, se pararmos para pensar, para analisar direito, não foi tão imprevisível assim, tendo em vista que essas intromissões do Bolsonaro não foram assim sabe, da última semana. E Bolsonaro que tinha falado que da Carta Branca, total liberdade de atuação dos seus ministros, da sua equipe, né? Parece que não foi bem assim não. Como supostamente vocês têm ouvido falar, e eu ouvi falar muito também, parece que essa frase ficou até meio clichê. Parece que essa Carta Branca não estava no baralho e tal. Mas enfim, continuando. Mas o que mais ouvimos quando ele tenta justificar uma tomada de decisão, né, uma ação ali dele no governo, em que contraria um grupo de pessoas, contraria inclusive a parte técnica dele, da equipe técnica dele, são coisas como tipo, eu sou presidente, eu tenho o poder do veto, a população votou em mim. Eu quero abrir uma observação. Quando você coloca a população, dá a entender que toda a população votou nele, o que não é verdade. Um grupo que majoritariamente foi o grupo maior, né, votou nele e ele foi eleito devido a esses votos. Né? Foi o candidato mais votado e ele foi eleito por um sistema democrático, por esse sistema democrático ele foi eleito e por esse sistema democrático. É engraçado. As pessoas vão às ruas pedir uma intervenção, né, que barra o sistema democrático que elegeu o seu presidente. Mas sem esquecer de uma frase, tipo, muito clichê dele, que é eu tomei a facada. De fato, ele tomou uma facada. Mas em todo o discurso ele traz isso, né? Eu vou usar eu tomei a facada como prerrogativa para justificar todas as ações que eu tomar. Não cola muito. Vale lembrar que o Moro foi reconhecido internacionalmente pelo trabalho que ele prestou frente à Lava Jato ali, né, em combate contra a corrupção. Até então era um dos grandes nomes do governo, né, como ministro da Justiça. Inclusive o governo ganhou um apoio muito grande da própria população com a ida do Moro para o Ministério da Justiça. Era um dos seus grandes pilares, né? E assim como o Paulo Guedes também, eles formavam ali uma base bastante sólida para que esse mesmo governo viesse a progredir, viesse a prosperar. Paulo Guedes que já sente também um certo desconforto, sente e demonstra um certo desconforto com essas intromissões do Bolsonaro. Mas isso é um outro assunto, enfim, é quase que um outro capítulo que a gente pode discutir em breve. E essa intromissão de forma direta do diretor da PF, né, sem uma justificativa válida, sem uma justificativa técnica, que inclusive era o que o Moro pedia, né, nas conversas entre o Bolsonaro e o Moro sobre essa possível demissão. O Moro pedia simplesmente uma justificativa que fosse técnica, né, mas não houve essa justificativa técnica, então não faz muito sentido. O que fica claro que não foi uma intromissão, não foi mesmo uma demissão técnica, mas foi algo político, né? E isso fica ainda mais claro após o encontro do Bolsonaro com uma galera do Centrão. Afinal, quem seriam os interessados, os beneficiados, né, com um olho a mais ali, um olho próximo dentro da Polícia Federal? E vale lembrar também que o Bolsonaro recebeu nomes muito mais técnicos, muito mais gabaritados para essa substituição, tanto do ministro da Justiça quanto do diretor da Polícia Federal, mas o Bolsonaro ele abre mão disso tudo, ele deixa de lado para fazer uma escolha pessoal, né? Uma escolha ali de pessoas mais próximas da família. Então aquele discurso de meritocracia que ele defendia tempos atrás fica totalmente de lado, né? Aí fica a pergunta, precisa de alguém de confiança ou alguém mais flexível às vontades ou às possíveis vontades do presidente? Eu quero deixar claro que a Polícia Federal, apesar de fazer parte sim da estrutura de Estado, ela tem a obrigação, ela tem ali o dever apenas com a Justiça. Não é com o deputado, não é com o presidente, mas com a Justiça unicamente. Durante a delação, não é delação, é coletiva. Vamos lá de novo. Durante a coletiva de imprensa do ex-ministro Sérgio Moro, né, aí sim o que por muitos foi chamado como delação premiada, porque o Moro ele destaca uma série, na verdade, de condutas ilegais ali do Bolsonaro, que levou até a abertura de um inquérito pelo próprio STF. Posteriormente, o Moro ainda apresenta alguns prints de conversas que teve com o Bolsonaro, em que fica claro ali que o Bolsonaro pretendia fazer essa substituição da diretoria por estar sendo abertos inquéritos a respeito de alguns deputados da sua área ali, deputados bolsonaristas. Enfim, mas quais são esses crimes em que
que consta ali na abertura de inquérito pelo próprio STF. Eu marquei aqui, eu anotei, para não esquecer. Vamos lá. Falsidade ideológica, coação no curso do processo, obstrução da justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação e advocacia administrativa. Esses, no caso, são considerados crimes comuns, né? Crimes comuns, ele, em tese, não geram um pedido de impeachment, que propriamente são crimes de responsabilidade. Mas eu quero deixar claro que eles vão até além de um pedido de impeachment. Caso constatado que o Bolsonaro praticou de fato esses crimes, Bolsonaro pode até ser preso. E nesse caso, seria um preso político ou um político preso? É claro, é um processo de investigação, né, que vai apurar de fato se essas informações, se essas acusações são legítimas, mas fica a pergunta. Tendo em vista o peso da responsabilidade em fazer tais acusações, sobretudo o histórico, né, na luta contra a corrupção, a experiência em processos de investigação, será que o Moro se arriscaria em fazer falsas acusações? E digo mais, Moro, que tem o conhecimento dos riscos, né, da consequência em fazer uma falsa acusação, será que ele se arriscaria nesse ponto? E como eu falei no vídeo anterior a respeito do ceticismo, né, do posicionamento do conservadorismo, eu volto a repetir, você ser crítico não significa que você é traidor, não significa que você não é mais de direita, não é mais conservador. Muito pelo contrário, significa que você está zelando pelos preceitos que regem o conservadorismo. E vale lembrar, ninguém, absolutamente ninguém está acima da lei, ninguém está acima do ordenamento jurídico de Estado, nem mesmo o presidente. Bom, como eu já falei muito aqui, fica para o próximo vídeo. Provavelmente devo falar sobre essas questões do impeachment que está acontecendo por aí. Mas, como está acontecendo tudo de uma forma muito rápida, vamos ver o que a gente consegue absorver aí, juntar tudo e colocar aí para vocês. Beleza? Se você curtiu, dá um joinha aí, dá um like. E a gente se vê no próximo. Compartilha o vídeo e tudo mais. Valeu, até!